Como é que um dos conflitos mais devastadores da história europeia acabou dando origem ao mundo que a gente conhece hoje? Bom, é essa história que nós vamos desvendar agora. Já parou para pensar de onde vem aquela ideia que parece tão básica de que cada nação é soberana no seu próprio território? Porque, pelo menos em tese, um país não pode simplesmente chegar, invadir outro ou ditar as suas leis? Olha, a resposta para essa pergunta não está em algum tratado moderno, não. Ela nasce, na verdade, das cinzas, dos escombros de uma Europa que foi devastada por 30 longos anos de guerra. Uma guerra que, literalmente, mudou tudo. Para a gente entender essa guerra, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o mundo que existia antes dela. Era uma Europa numa encruzilhada, sabe? Com as bases da sua antiga ordem medieval começando a rachar por todo lado. De um lado, você tinha a velha ordem medieval. Pensa numa grande colcha de retalhos, cheia de feudos, de lealdades pessoais, tudo meio que costurado pela autoridade do Papa e do Sacro Imperador Romano. Do outro lado, uma força totalmente nova estava surgindo. Os reis, centralizando o poder, unificando territórios, criando exércitos. Essas duas visões de mundo, elas estavam em rota de colisão. Era inevitável. E aí veio o golpe espiritual. A Reforma Protestante de 1517 não foi só uma briga de igreja, não. Ela deu a desculpa perfeita, a justificativa ideológica para que príncipes e reis rompessem de vez com a autoridade de Roma e do imperador. Religião e política se tornaram uma coisa só. Em 1555, tentaram botar um band-aid nessa ferida com a paz de Augsburgo. A regra era simples. O rei decide a religião do reino. Resolvido, certo? Errado. Tinha um problemaço aí. O tratado simplesmente ignorou o calvinismo, que era uma fé que não parava de crescer. Essa omissão transformou a paz numa bomba relógio. As sementes do maior conflito da Europa estavam plantadas. E essa bomba relógio, claro, uma hora explodiu. As tensões finalmente transbordaram, mergulhando a Europa em um conflito que iria redesenhar o mapa e a alma do continente para sempre. A faísca que começou tudo foi um evento inusitado, para dizer o mínimo. Lá em Praga, em 1618, alguns nobres protestantes, furiosos com o imperador, invadiram o castelo e, sem muita cerimônia, atiraram 2 representantes do império pela janela. Diz a lenda que eles sobreviveram porque caíram numa pilha de esterco. Lenda ou não, o ato foi uma declaração de guerra que ecoou por todo o continente. O mais fascinante é ver como essa guerra foi mudando de cara ao longo do tempo. Começou como uma briga religiosa lá na Boêmia. De repente, a Dinamarca entra na história para defender os protestantes. Depois, a Suécia, com seu gênio militar Gustavo Adolfo, vira o jogo completamente. E, por fim, a França entra na dança e aí a guerra deixa de ser sobre fé e passa a ser sobre poder puro e simples. E aqui está o ponto crucial, a grande virada. No final da guerra, a gente tem a França, uma nação super-católica governada por um cardeal, se aliando com a Suécia, que era luterana, para lutar contra os Habsburgos, que também eram católicos. Parece loucura, né? Mas a religião já não importava. O que importava era a raison d'être, a razão de Estado. O objetivo era um só: impedir que qualquer um ficasse poderoso demais na Europa. O custo humano de tudo isso foi inimaginável. Em algumas partes dos territórios alemães, que foram o principal palco da guerra, a população foi reduzida em 1/3. 1/3. É uma escala de devastação que a Europa só voltaria a ver nas guerras mundiais do século XX. Depois de 30 anos dessa carnificina toda, o que sobrou foi exaustão. Todo mundo estava quebrado, econômica e militarmente. Ninguém tinha mais força para conseguir uma vitória final. E foi justamente esse esgotamento total que forçou todo mundo a sentar e conversar. E essa conversa levou à Paz de Westfália, mas isso foi muito, muito mais que um simples tratado de paz. Foi, na verdade, a criação de uma arquitetura completamente nova para a ordem mundial. O próprio processo de fazer a paz já foi revolucionário. Foi o primeiro grande congresso diplomático da Europa, com centenas de diplomatas negociando durante anos. Eles criaram ali um novo modelo para as relações internacionais, um modelo onde a negociação se tornou uma ferramenta tão importante quanto a própria guerra. Tá, mas o que essa nova diplomacia construiu, afinal? Eles não estavam só acabando com uma guerra, eles estavam erguendo os pilares de um sistema internacional totalmente novo. E o primeiro pilar, o mais fundamental de todos, a soberania do Estado. A ideia de que, dentro das suas fronteiras, quem manda é o Estado. Ponto final.
Nenhuma autoridade externa, nem papa, nem imperador, podia mais dar palpite. Esse é o alicerce de todo o sistema. E se todo mundo é soberano no seu quadrado, a consequência lógica é que todos são iguais perante a lei, certo? A antiga ordem, que era uma pirâmide com o imperador no topo, foi trocada por um sistema horizontal, onde todas as nações são juridicamente iguais. Mas se não tem mais um chefe, como é que se mantém a paz? A resposta foi o equilíbrio de poder. A segurança viria de um jogo de alianças que mudavam o tempo todo, sempre formadas para impedir que uma única nação ficasse forte demais e tentasse dominar todo mundo. Isso nos traz para a grande questão. Como é que esse sistema desenhado quase 400 anos atrás se sustenta e é desafiado no mundo tão complexo que a gente vive hoje? A influência dele foi gigantesca. O sistema de Westfália, com seus pilares de soberania, igualdade e equilíbrio de poder, virou a regra do jogo da política mundial por séculos. Ele molda como as nações interagem umas com as outras até hoje. Só que hoje, esses pilares estão tremendo. A globalização tornou as fronteiras muito mais porosas. Atores que não são estados, como multinacionais ou grupos terroristas, operam numa escala global que os países mal conseguem controlar. E ainda tem a doutrina da responsabilidade de proteger, que basicamente pergunta: a soberania de um país acaba onde começam os crimes contra a humanidade? E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Será que a gente está olhando para um projeto atemporal, um manual para paz e estabilidade que ainda funciona? Ou será que estamos olhando para um mito fundador poderoso, uma história que nosso mundo globalizado e interconectado finalmente está deixando para trás? A resposta talvez vá definir o futuro da ordem mundial.